Olá, crianças! Tudo bom? Eu sou a professora Gabi e estou aqui juntamente com a intérprete Débora Fernandes para a nossa aula de língua portuguesa. O tema de hoje será relatos pessoais, dando voz aos sentimentos. Sejam todos bem-vindos e vamos à aula. O que são relatos pessoais? Bom, nessa sequência didática, você vai conhecer alguns relatos pessoais, refletir sobre o que caracteriza estes textos e escrever sua própria narrativa. Você está pronto para narrar e protagonizar sua história? Bom, protagonista é o participante mais importante da história. Fica a dica. O relato pessoal é um tipo de texto que apresenta uma narração sobre um fato, um acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Nesse gênero, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo autor. Bom, o relato pessoal apresenta um tempo e espaços bem definidos. Assim, o narrador torna-se o protagonista da história, o participante mais importante. Vamos ver esse exemplo. Meu nome é Bárbara. Eu vou falar sobre minha vida. Eu ajudo minha mãe a cuidar das galinhas. Tenho 10 anos. E todo domingo vou com meu pai vender ovos e galinha na feira. Moramos no interior de Goiás. Minha casa fica em uma chácara. Gosto de nadar no rio, subir em árvores e cantar. Um dia deu uma chuva bem forte e inundou minha casa. Conseguimos salvar as galinhas e depois reconstruímos tudo. Bom, você viu o relato da Bárbara? Gostou? Já fez o seu relato? No dia a dia, você costuma fazer relatos sobre fatos, acontecimentos marcantes. Mas muitas vezes nós fazemos de forma oral, verbalizada. Agora, vamos aprender um pouco mais sobre relato, esse tipo de texto em forma escrita. O relato pode ser narrativo ou descritivo, com a descrição do local, personagens e objetos. O relato utiliza, olha só, a linguagem. A linguagem utilizada no relato pessoal pode ser formal ou informal, dependendo do grau de intimidade entre os interlocutores, ou seja, emissor e receptor. O relato pode se apresentar nas modalidades escrito ou oral, conforme eu já mencionei na aula de hoje. No relato oral, notamos a presença da oralidade, com uma linguagem mais descontraída. No relato escrito, a linguagem mais formal, ela é utilizada seguindo as normas da língua. Vamos agora conhecer algumas características do relato pessoal. Vejam só. Textos narrados em primeira pessoa. Verbos no presente e em grande parte no passado. Aborda experiências pessoais. Presença de emissor e receptor. E como é a estrutura do relato pessoal? Bom, ainda que não exista uma estrutura fixa para produzir um relato pessoal, é essencial estarmos atentos a alguns elementos. Quem é o narrador que produz o relato? Que fato será narrado?
onde ocorreu. De que maneira aconteceu o fato? E por que aconteceu? Vamos agora conectar saberes. Além do relato pessoal, a biografia é outro texto bastante conhecido e que apresenta algumas semelhanças com o relato pessoal. E você lembra o que é biografia? Relato pessoal e biografia têm a mesma função? Bom, a biografia é um gênero textual que relata a vida de uma pessoa importante e ou conhecida socialmente, apresentando suas principais ações e experiências. Vejam aqui esse exemplo. Eu trouxe para você o Monteiro Lobato, que foi um escritor e editor brasileiro. Nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Em 1900, Lobato ingressou na Faculdade de Direito. Depois, casou-se com Maria Pureza e teve 4 filhos. Bom, o relato pessoal, ele diferencia-se da biografia, pois não se prende a contar a vida de alguém em particular, assim como vimos no exemplo do Monteiro Lobato, mas sim o narrador narra sobre as suas próprias lembranças. Vamos ver aqui um relato de memória. Vejam esse exemplo. Prezado gerente do Hotel Hospedar, sou a hóspede do quarto 36 e estou escrevendo para relatar a minha experiência deste final de semana. Eu gostei bastante do quarto. A cama era grande e macia e os travesseiros fofinhos. Porém, o chuveiro não estava esquentando muito bem. Eu liguei na portaria, mas não conseguiram resolver o meu problema. E por isso, fiquei um pouco frustrada. Achei a área externa confortável e com bastantes brinquedos para os meus filhos brincarem. Gostaria de dar uma sugestão. Vocês poderiam colocar alguns livros para as crianças e os adultos lerem sentados na grama e relaxarem. O fim de semana foi divertido e passei momentos especiais com a minha família. Nós nos divertimos muito. Minha filha disse que quer voltar em breve. Obrigada pela atenção. Atenciosamente, Letícia. E aí, gostaram desse relato de memória? Nesse texto, a Letícia contou sobre a sua experiência quando foi hóspede do Hotel Hospedar. Bom, e quando queremos registrar fatos marcantes que aconteceram ou até mesmo fazer algumas anotações importantes para posteriormente revê-las, podemos recorrer ao diário. E você sabe o que é um diário? Tem o costume de escrever em diários? Bom, o diário é um relato pessoal, um gênero de texto em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Vamos ver este texto, esse diário. Olha só o exemplo. Querido diário, hoje foi um dia especial. Reencontrei minha amiga de infância, a Rita. Fomos juntas a uma sorveteria que íamos quando éramos bem pequenas. A Rita continua muito animada. Ria de tudo que eu falava. Depois de muita conversa, o pai da Rita chegou para levá-la para casa. Demos um abração.
Foi isso que aconteceu. Gostei muito. Boa noite. E você sabia que existem relatos pessoais virtuais? Vejam só, nós temos os blogs, os stories e diários virtuais. Chegou a hora da nossa ação reflexiva. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre esse conteúdo, é hora de pensar e responder. Vejam essa proposta. Qual é a importância do relato pessoal? Você considera o relato pessoal uma fonte histórica material? Por quê? Através do relato pessoal, é possível conhecer sobre a pessoa que está narrando a história? Vamos então recordar o que nós aprendemos hoje. O relato pode se apresentar nas modalidades escrito ou oral. O diário é um relato pessoal, um gênero de texto em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Agora, chegou a hora de você acessar o portal Conexão Escola e lá você vai encontrar a atividade proposta para essa aula. Atividade 1. Relatos pessoais, dando voz aos sentimentos. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!